Vamos entender sobre o pecado da pressa, o quanto a pressa pode ser prejudicial à sua vida, o quanto isso pode te atrapalhar em todas as áreas da sua vida. Estou fazendo uma leitura a partir da sabedoria do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Se você ainda não viu a introdução sobre esse vídeo, vai lá na minha playlist no YouTube e assista o vídeo sobre a introdução das 25 Leis de Sucesso para você entender como é que será esse nosso estudo. Ele começa esse capítulo falando sobre o melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro. Por si só já traz uma grande sabedoria nesse provérbio. O homem paciente, ele evita brigas, ele evita discussões. Então muitas pessoas vão deixar de morrer, vão ter suas vidas poupadas do que se você for um homem guerreiro. Uma pessoa guerreira, ela vive na luta, ela vive brigando, ela vive discutindo, ela vive querendo ganhar espaços de todas as formas e ela vive em guerra. Se você vive em guerra, você vive-se cansado, destruído, ferido. Já viu alguma guerra em que as pessoas saiam bem? Em que as pessoas saiam sem nenhum arranhozinho, sem nenhuma ferida? Não existe guerra onde ninguém não saia machucado. Guerras de palavras machucam o coração, te deixam com mágoas profundas. Guerras de porrada saem as pessoas mortas ou feridas fisicamente. Guerras de manipulação psicológica vence quem tem mais habilidades de manipular e no fim todos saem perdendo, porque de ambos os lados alguém vai sair machucado. A guerra é um caminho de destruição, não é um caminho de vida, é um caminho de morte. E aqui eles começam falando sobre o primeiro pecado capital, que é a gula. A gula, traduzindo para as leis do sucesso, seria o mesmo que ter pressa, querer as coisas de forma rápida, da noite para o dia. E aqui eles dizem, o sucesso demora, dói e dá trabalho. Então se você quer um sucesso rápido, sem demora, sem trabalho nenhum, é aí que você começa a entrar no buraco. Porque você quer crescer, você quer se desenvolver sem ter nenhum trabalho, sem ter nenhuma dificuldade. E é por isso que inúmeras pessoas vendem propostas indecentes e você cai em inúmeros golpes. É por isso que você entra em relacionamentos furados, porque as pessoas te prometem que vão te dar o que você deseja, que vai te dar a vida que você deseja, e você acredita. Ou por isso que você entra em transações comerciais que te prejudicam, que te derrubam, porque você quer crescimento rápido, você quer sucesso rápido, sem estudo, sem trabalho, sem compreensão. O sucesso rápido é um caminho de destruição, porque talvez você não esteja preparado para aquele sucesso estrondoso. De que adianta você ter um sucesso estrondoso se você não tiver preparo emocional, psicológico e físico para estar em um local que seja maior do que você? Um dos princípios das leis do triunfo do Napoleão Hill, ele diz que se você faz mais do que o que você ganha para fazer, se você se torna maior do que a sua profissão, maior do que o ambiente em que você ocupa, naturalmente você irá para um patamar maior. É o que o Valdon Emerson falava sobre a lei da compensação. Se você é um ser humano com muitas habilidades, com muito conhecimento e o ambiente em que você se encontra é pequeno para a tua dimensão, naturalmente as leis espirituais, as leis da vida, as leis psicológicas vão te empurrar para fora desse espaço, onde você possa abarcar caminhos maiores. Então a sua principal função não é querer crescer rápido, é querer crescer com sabedoria, com compreensão e com entendimento. Quando você estiver maior do que o cargo que você ocupa, maior do que o ambiente em que você se encontra, naturalmente você será promovido. Naturalmente suas relações serão mais harmoniosas. E aqui eles trazem a frase de um dos homens mais ricos do mundo, que é o Buffett, onde ele diz assim: por maior que seja o talento ou o esforço, algumas coisas exigem tempo. Não dá para produzir um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres. É uma boa provocação. Não adianta você querer ter um mês em um mês se você engravida 9 mulheres. As leis da vida, as leis naturais, elas têm seu tempo. Não adianta querer apressar as coisas. Aquilo que é
é como é e vai crescer no determinado tempo. Não adianta apressar determinadas circunstâncias da vida. É preciso ter paciência. A paciência é uma das virtudes indispensáveis para o seu sucesso, para o seu crescimento e para a sua felicidade. No meu curso Sabedoria Existencial, eu falo profundamente sobre a virtude da paciência. Com paciência você tem mais resiliência para lidar com as dificuldades. Com paciência você consegue passar pelas doenças sem se adoecer mais, sem tornar aquele sofrimento em que você se encontra ainda mais severo. Com paciência você consegue aprender o que você quiser. Com paciência você chega aonde quer que você queira chegar. Com paciência você evita brigas, discussões. Com paciência você evita acidentes no trânsito. Com paciência você evita tomar decisões impulsivas da qual você vai se arrepender depois. Com paciência você consegue desenvolver sabedoria. Você tem raciocínio para pensar e tomar as melhores decisões para a sua vida. É uma virtude necessária. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada nos inúmeros benefícios da paciência. No meu curso Sabedoria Existencial, eu falo sobre a paciência, tanto os benefícios como os prejuízos da não paciência, da raiva, como a raiva te fortalece, te destrói, enfim, eu vario de forma profunda. E aqui eles trazem essa reflexão também, que é preciso ter em mente que não importa o tempo, não importa o tempo que demore. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você chegará lá. Não importa o tempo que demore para você se tornar o ser humano que você quer ser, para você ter um relacionamento que você deseja ter. Mais importante do que a velocidade é a direção. Se você está na direção certa, seguindo os princípios espirituais, os princípios filosóficos, os princípios naturais, os princípios das leis que regem a vida, independente se você está indo ou rápido, o seu sucesso será certeza absoluta. Assim como você plantar a semente de um cajueiro, de uma mangueira, em um determinado lugar que esteja aberto para o seu crescimento. Vai demorar um tempo, mas ele vai crescer e vai gerar frutas, vai gerar frutos. Então não se preocupe com a velocidade que você está indo. Tenha mais atenção à direção em que você está se encaminhando. Você está seguindo os princípios espirituais, éticos, ou você está procurando de forma com a gula, com pressa, querer ter todos os prazeres, ter o sucesso antes de estar pronto? Porque isso com certeza vai te destruir. Outra frase do livro é: para não cometer o pecado da pressa, o mais importante é saber que a melhor opção não é a mais fácil, nem a mais rápida. E é aquilo que eu falei. É uma frase que eles usam aqui que é dos sábios. A direção certa é mais importante que a velocidade. Isso é uma frase dos sábios. A direção certa é mais importante do que a velocidade. Não tenha pressa em ser promovido, não tenha pressa em ganhar dinheiro, não tenha pressa em se curar de uma doença, não tenha pressa em se casar, não tenha pressa em querer ser visto e ter o poder que você não está preparado para ele. Você não... Aí eles trazem uma reflexão que é para a gente não inverter a ordem natural. A ordem natural é: você trabalha e ao trabalhar você tem sucesso. Você realiza e ao realizar você ganha dinheiro. Você planta e depois você colhe. O problema é que as pessoas querem ter sucesso sem trabalhar, querem colher sem plantar. Elas querem dinheiro sem se tornarem boas, excelentes naquilo que elas fazem. Quando a gente tenta subverter a ordem natural, lembra, as leis naturais elas são inexoráveis. Ou seja, não tem como burlar uma lei natural, uma lei espiritual. Elas são assim, sempre foram e sempre serão. São leis atemporais. Em qualquer época da humanidade elas estarão presentes. A sabedoria consiste em a gente conhecer essas leis e segui-las com muita clareza para que de fato a gente possa se desenvolver. E aí aqui eles dizem: um dos conceitos fundamentais na Bíblia é o serviço e não o enriquecimento. Se você quer ter sucesso na vida, antes de querer enriquecer, procure servir.
E se você parar para analisar, eu falo muito sobre isso no meu curso Sabedoria Existencial. Você vai comprar algo com um vendedor. Esse vendedor ele só quer ganhar dinheiro em cima de você. Ele não procura entender as suas necessidades, as suas demandas. Você vai voltar para esse vendedor? Você vai indicar esse vendedor para outra pessoa? Qualquer que seja a área, um empresário, vendedor, psicólogo, filósofo, você percebe que a pessoa só está afim do seu dinheiro. Que ela não está procurando atender às suas necessidades de verdade. Que ela está só te empurrando e querendo tirar vantagens em cima de você. Querendo enriquecer. Você vai voltar para essa pessoa? Você vai indicar essa pessoa? Agora imagina o seguinte, você vai para um psicólogo e esse psicólogo ele quer o seu crescimento. Ele quer te ver bem. Ele quer te ver se desenvolvendo. Ele contribui verdadeiramente para o seu desenvolvimento. Você vai voltar para essa pessoa? Claro que você vai voltar. Claro que você vai indicar essa pessoa. Claro que você vai indicar o trabalho dela. Por quê? Porque é um trabalho que te transforma. Porque é um trabalho que está te servindo. É uma pessoa que está te servindo. Se o vendedor te serve, você vai querer indicar essa pessoa para outros amigos e familiares, porque a pessoa não está interessada no seu dinheiro, ela está interessada no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Isso faz toda a diferença. Thomas Edison ele ficou rico porque o que ele criou serviu à humanidade. Steve Jobs ele ficou rico porque o que ele criou serve à humanidade. Você está me ouvindo pelo celular, ou pelo computador, pelo tablet, enfim. Por algum lugar onde você está me vendo, quando Steve Jobs criou isso, ele criou para te servir. Está te servindo. Quando o Henry Ford criou o carro te serve. Ele não ficou rico do nada, porque o carro melhora nossas vidas, facilita as nossas vidas. O ar-condicionado facilita as nossas vidas, o celular facilita as nossas vidas. Toda pessoa que fica milionária, bilionária, trilionária, elas não ficam porque estão só interessadas no dinheiro e na riqueza. Elas podem até querer o dinheiro e a riqueza, mas para que elas consigam de fato crescer, elas precisam atender à necessidade da humanidade, à necessidade das pessoas. Se o meu serviço ou o meu produto te serve, te tira do sofrimento, melhora a sua vida, com certeza você vai comprar e você vai indicar-me para outras pessoas. Porque o meu trabalho está te melhorando, o meu trabalho está te fazendo crescer. Então, quer enriquecer? Essa é uma lei bíblica, é uma lei de sabedoria, é uma lei atemporal. Buda fala isso, Sócrates, Platão, Lao Tse, Confúcio, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, os grandes filósofos e pensadores. Quer crescer? Sirva as outras pessoas. Essa é a lei magna, é a grande lei da vida. Se você estiver servindo as pessoas, com certeza, e servir não significa ser de graça, mas significa que o que você está fazendo verdadeiramente está contribuindo com o outro. Não é uma ilusão, não é uma fantasia, não são fogos de artifícios. Pelo contrário, é verdadeiro, é profundo, melhora a vida de quem compra o seu produto ou compra o seu serviço. Produtos são coisas físicas, camisa, celular. Serviço é, por exemplo, uma consultoria, uma terapia, um aconselhamento psicológico, um curso. Serviço é tudo aquilo que você presta para alguém. Então seja bom naquilo que você faz. Sirva verdadeiramente, que você vai ver que você vai mudar para outro patamar. Não seja aquela pessoa gananciosa que só quer gula, que só quer tudo para você. Sirva primeiro. Ao servir, você está seguindo a lei natural. Quando você dá, você recebe. Lembra, você planta, você colhe. Se você está plantando algo benéfico, você vai colher algo benéfico, mesmo que seja o dinheiro da outra pessoa, para contribuir com aquilo que você está prestando. E está tudo bem, mas você está verdadeiramente contribuindo com o crescimento dela. Portanto, não se concentre no dinheiro, e sim na competência. Aqui é a dica do livro, tá? Na dedicação e nas demais qualidades que precisa desenvolver para se destacar. Não se preocupe em ganhar dinheiro. Essa é a dica do livro e é uma dica de sabedoria. Queira desenvolver sua competência, sua dedicação. Se você tiver competência, for dedicado naquilo que você está fazendo, verdadeiramente você vai crescer. Porque você vai se tornar maior do que o espaço em que você ocupa. Você será um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Naturalmente, um esposo melhor, uma esposa melhor. Você vai solidificar relações,
empreendimentos, produtos que verdadeiramente serão eficazes, porque você não está interessado no dinheiro especificamente. Óbvio que a gente quer dinheiro, a gente precisa de dinheiro. É uma necessidade. No entanto, mais importante do que focar em ganhar dinheiro é fazer um trabalho de qualidade, porque se for bem feito, com certeza terá retorno, terá indicações, terá compartilhamentos e as pessoas vão querer mais disso. O dinheiro será apenas a consequência daquilo que você desenvolveu. Aqui eles falam e ensinam 10 características fundamentais, ou seja, essenciais. O que é fundamento? O que é fundamental? É aquilo que sustenta um prédio, são os fundamentos. São os pilares que sustentam a vida, são os pilares que mantêm algo em pé, que fazem algo desenvolver. Então os pilares, os fundamentos, para que você tenha sucesso, seja em que área for, são: seja trabalhador. É sair da preguiça, da procrastinação. Não adianta ficar na procrastinação. Queira aprender, queira trabalhar, faça acontecer, dê o seu melhor. Seja competente. Não adianta ser um burro de carga. Trabalha dia e noite, mas sem sabedoria, sem competência, fazendo de qualquer jeito. Então faça com competência, faça bem feito, faça com capricho, faça com qualidade, faça uma comida bem feita, arrume a sua casa bem organizada. Você vai perceber que tudo melhora. Cuide do seu corpo com carinho, tudo vai melhorar. Tudo, 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 desde que você faça com competência. Seja honesto. Honesto é fundamental. Não tem como você ser competente se você não for honesto. Ou seja, você precisa enxergar suas falhas, enxergar seus defeitos, enxergar o que precisa ser melhorado. Se você enxerga isso, você vai fazer com competência. Se você não enxerga, você vai continuar no erro. Seja simpático. Você pode ser muito bom, muito competente, mas quantas pessoas afastam as pessoas de si pela falta de simpatia? Ser grosso, rude, tratar as pessoas de qualquer jeito, isso afasta as pessoas. E no empreendimento, principalmente no dia de hoje, em que relações são mais importantes do que o que você está entregando, seja simpático, seja simpática. Isso vai fazer com que seu filho te ame mais, com que sua esposa te ame mais, com que seu marido te ame mais, com que você seja mais benquisto no seu trabalho. Ser simpático não é ser bajulador, não é ser mentiroso, é ser simpático, é ter gentileza, sorrir, conversar, é procurar se interessar pelas pessoas. É tanto que uma das leis de sucesso do Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é ser simpático, desenvolver interesse pelos outros. São leis, são sabedoria. Quem faz isso tem sucesso, quem não faz, infelizmente, vai para o buraco. Não tem jeito. Quanto antes você entende essas leis, melhor. Hoje se fala muito no mercado a respeito das competências emocionais, sobre inteligência emocional. Muitas pessoas têm muita habilidade técnica, são excelentes trabalhadores, são competentes no que fazem, são honestos, mas não têm habilidade de equipe, não têm habilidade de inteligência emocional. São expulsos, são demitidos, não são lembrados, não são contratados, não são segurados dentro da empresa. E o problema não é a falta de competência técnica ou cognitiva, e sim a falta de habilidades socioemocionais, habilidades emocionais para lidar com os outros. Então é importante que você aprenda a desenvolver habilidades sociais, de no mínimo ser simpático. Ser leal e confiável, eu diria que é o mesmo que honestidade, ser determinado e persistente, para que você desenvolva realmente um trabalho com competência, que faça diferença, é importante que você seja persistente. Sem persistência, nada dá certo. Seja paciente. A persistência é o mesmo que esforço. Eu ensino no curso Sabedoria Existencial sobre a importância da paciência e do esforço, que são as duas virtudes para você conquistar qualquer coisa na sua vida. Com paciência, você tem paciência para aprender aquilo que está difícil. Mas se você só tiver paciência e não tiver esforço, que é a persistência, você vai ficar parada no tempo, esperando que as coisas caiam do céu. E não é assim. É preciso você caminhar na direção do que você quer ser, do que você quer se tornar. Na medida que você caminha em direção ao que você quer se tornar, naturalmente você vai aprendendo as habilidades novas, o conhecimento novo, e você vai crescendo. E para caminhar é preciso ter paciência. Paciência para aprender,
paciência para se tornar a sua melhor versão. Isso eu ensino no curso Sabedoria Existencial. É extremamente poderoso esse entendimento. Ser humilde. Humilde é o mesmo que saber que você não faz tudo sozinho, que você depende de outras pessoas. A gente depende dos outros para tudo na vida. Então ter humildade para aprender com os outros, para pedir ajuda, para reconhecer que você não é o dono ou a dona do mundo, que você tem falhas. Sem humildade você não reconhece seu erro. Sem humildade você não pede ajuda. Sem humildade você não cresce. Ser humilde aqui, nesse sentido, não é ser aquela pessoa meia boca, não. Ser humilde é aquela pessoa que aprende com seus erros, que não se acha superior aos outros, que tem a sabedoria e a decência de considerar os outros, respeitar os outros na sua individualidade. Não significa concordar com tudo. Significa respeitar, é diferente de concordar. Ter o espírito de equipe, que é aquelas habilidades socioemocionais que eu falei, e ser capaz de se adaptar às mudanças. No meu curso Sabedoria Existencial, eu falo profundamente sobre as leis da impermanência, ou seja, as leis da mudança. Tudo muda o tempo inteiro. A Covid veio aí, mudou todas as estruturas sociais. Sempre vão ter mudanças. Se você não mudar, você está destinado ao fracasso. Imagina que você é uma árvore plantada em meio a um tsunami que está vindo com total força do mar. Muito forte, aquele vento, aquela tempestade, aquela água. Se você não muda, você vai ser levado por esse tsunami, você vai ser quebrado, estraçalhado ao meio. O Leandro Carnal, ele fala assim, tem uma frase que ele fala sobre mudar. É preciso mudar. Não mudar é preciso, não mudar é fatal. É exatamente isso. Se você não muda, se você não cresce, você vai se quebrar toda. Você vai se quebrar todo. Você vai ser estraçalhado pela vida. Porque ou você vai se tornar sozinho, sozinha, as pessoas vão te ignorar, você vai ficar para trás profissionalmente, você vai se destruir emocionalmente, você vai se destruir familiarmente em todos os sentidos. Se você não muda para compreender as mudanças que o mundo exige de você, a flexibilidade que o mundo exige de você, você vai ser quebrado ao meio. É por isso que quando nós nascemos, uma das principais sabedorias, das leis naturais da vida é a flexibilidade. A vida não nos construiu com ossos rígidos, ela nos construiu com ossos que envergam. O braço enverga. Olha, são ossos que envergam, eles têm envergadura para que tenha flexibilidade. Aprende com a vida. A nossa pele, ela se enverga, ela se flexibiliza, ela acompanha o nosso crescimento. Imagina se a nossa pele não crescesse, não acompanhasse o nosso crescimento. Nós seríamos totalmente feios, quebrados. Aprenda com as leis espirituais e naturais. Flexibilidade. Se você não procura aprender com os outros, com os seus erros, com a vida, você vai ser destruído. Isso eu ensino profundamente no curso Sabedoria Existencial. E aqui eles estão dando uma pincelada. Quem tem olhos para ver, vê. Quem tem ouvidos para ouvir, ouviu. Quem tem a sensibilidade para compreender e aceitar e entender o que está sendo explicado, ótimo. Quem não tem, vai sofrer. Que mais nesse capítulo? Quem tem pressa em ter sucesso ou ficar rico acaba fazendo negócios equivocados, porque querem resultados rápidos demais. A pressa tira a sua serenidade, atrapalha o seu raciocínio, faz você tomar decisões ruins, eticamente reprováveis. Com pressa em crescer, com pressa em melhorar de alguma doença, com pressa em ganhar muito dinheiro, com pressa em se casar, você escolhe a pessoa errada. Você não faz os testes necessários, você não enxerga com sabedoria, você cai em golpes de estelionatários, você cai em golpes de homens ou mulheres que só querem te usar, você cai em golpes de transações comerciais que aparentemente vão te trazer muito sucesso, muito dinheiro rápido, mas na verdade são golpes e vão destruir a sua empresa. Então tenha sabedoria, paciência, serenidade. Se aquilo é bom, tenha paciência. Passe pela peneira de Sócrates. Tem que ser bom, justo e verdadeiro. Se não for bom, se não for justo, se não for verdadeiro, pula fora. Paciência para
adquirir a sabedoria para tomar as decisões que vão ter implicações profundas na sua vida. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: Francisco, tem 3 erros na vida. Um é o erro que não tem volta. Quando você mata alguém, existem erros que não tem volta. Você vai passar a vida inteira e não tem mais como corrigir esse erro. Existem erros que você vai passar a vida inteira tentando corrigi-los. E existem erros que você pode corrigir na hora. Por exemplo, você manda alguém ir pra puta que pariu. É um erro tranquilo. Só pedir perdão, parar de fazer isso, você consegue corrigir, voltar atrás. Existem erros mais complicados. Você faz um erro de uma transação comercial de bilhões de reais. Talvez você quebre a sua empresa, então vai levar alguns anos para fazer isso. O erro de, por exemplo, você engravidar uma mulher que você não gostaria, ou você engravidar de um homem na tentativa de segurar esse casamento. É um erro que vai durar a vida inteira. É um erro que vai te paralisar a vida inteira. Agora é uma criança que você tem uma responsabilidade. Agora é uma busca de tentar segurar um relacionamento que não dá certo. Então existem erros que você faz por pressa, por apego, por querer tudo do seu jeito, que às vezes você vai sofrer as consequências disso a vida inteira. Não estou dizendo que um filho seja algo ruim ou algo errado. Estou falando nessa perspectiva de ter um filho para segurar um homem ou para segurar uma mulher. De ter um filho porque todo mundo está cobrando que você tenha. A família inteira pede que você tenha, quando na verdade você não está preparado para isso. É um dos exemplos. E pode ser qualquer outro. E o erro fatal é aquele que você matou alguém ou que você destruiu alguma empresa e que não tem mais volta. É preciso paciência, sabedoria. Sem sabedoria, a destruição é certa. Então, para que você construa o edifício de um ser humano equilibrado, primeiro requisito, tenha paciência. Evite a pressa. E aqui eles dizem, para subir na vida, para montar um negócio de sucesso, para passar em um concurso público, para enriquecer, não se pode ter pressa. Aliás, para tomar qualquer decisão importante, desde fechar um negócio imobiliário até decidir com quem vai se casar, a pressa é inimiga da perfeição e das boas escolhas. Mais uma vez, paciência é a sabedoria. Se você está interessado em ter sucesso e ganhar dinheiro, comece a se preparar hoje, comece a se preparar já, agora. Não espere estar pronto. Comece a adquirir sabedoria hoje. É por isso que eu ensino o curso Sabedoria Existencial. E no meu curso eu ensino lá para as pessoas que a sabedoria que se adquire hoje, e se os conhecimentos eles são atemporais, como esse desse livro sobre a prece, isso é atemporal, está na Bíblia, está no Lao Tse, está em Confúcio, está em todas as civilizações. Paciência, tenha paciência. Paciência é uma virtude necessária. Vai servir para mim, vai servir para você, para os teus filhos, para os teus netos e para as futuras gerações. E é extremamente necessário falar sobre essa virtude da paciência, evitar essa pressa nos tempos de hoje, em que a gente vive uma tecnologia desenfreada, onde tudo acontece muito rápido. E aqui fica mais uma reflexão. Ser paciente não é ser acomodado. É você fazer tudo que está ao seu alcance, de forma bem feita, com aquelas 10 qualidades que eu falei: trabalho, honestidade, persistência, paciência, trabalho em equipe, competência, fazendo acontecer, caminhando em direção ao que você quer, mas sem pressa, porque a pressa tira sua clareza, tira sua serenidade, tira suas escolhas assertivas e você erra muito mais. Tinha uma senhora que era minha madrinha, ela falava assim para mim, às vezes eu estava sentado na mesa com ela quando eu morava no sítio e tinha que jogar o lixo, alguma coisinha, e eu ficava jogando de longe, com preguiça de levantar da mesa para jogar na lixeira. Nossa lixeira lá era aberta, e aí eu jogava. Jogava e errava, 2, 3 vezes. Eu estava brincando ali, às vezes era preguiça, às vezes era por brincar, aquela coisa de basquete, de acertar na cesta. E aí ela falava uma frase para mim que era assim: meu filho, ela chamava de meu filho, o preguiçoso trabalha 2 vezes. O preguiçoso sempre trabalha mais. Faça direito. Se você tivesse feito correto da primeira vez, não teria que ter 2 trabalhos. Então tenha paciência. Quando você age sem paciência, você vai trabalhar muito mais. Você vai ter muito mais dificuldade para corrigir os erros por causa da sua impaciência.
Paciência no falar, você fala o que não deveria, magoa seus filhos, sua esposa, seu marido, seu chefe, seu cliente, perde negócio por causa disso. Impaciência é aquilo que você faz sem pensar. Isso vai te destruir mais cedo ou mais tarde, às vezes de forma rápida, às vezes de forma lenta. Depende da intensidade que você está errando. E aí a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela tem uma frase muito legal, que ela diz assim, não é uma frase, é uma dica que ela dá. É melhor que você ande, se você estiver indo em direção ao buraco, é melhor que você vá no burro. Você vai galopando no burro devagarzinho, porque pelo menos dá tempo você olhar para o lado, você vê o que está acontecendo, você está vendo o buraco lá na frente, tem como você parar o burro ou pular do burro, se desviar desse buraco e não morrer. Agora, se você vai em direção ao buraco e você vai em altíssima velocidade, numa Ferrari, na máxima velocidade, você não consegue nem ver o que está ao lado, você não consegue nem ter tempo para pensar. Quando você vê, você já bateu de cara com o buraco, você já se estraçalhou todo, já era, não tem mais volta. Então tenha paciência para você saber para onde você está indo. Se você age com pressa e a sua escolha é uma escolha de buraco, você vai cair no buraco, você não vai ter tempo de corrigir. Mas se a escolha que você está fazendo ela é imprudente, mas você faz ela com paciência, tem chances de você pensar, repensar e corrigir o erro. Agora, se você der a sorte de tomar uma decisão rápida e é uma decisão assertiva em direção ao crescimento, ótimo, você vai crescer muito rápido. Às vezes é preciso ter decisões rápidas. Uma das leis dos homens de sucesso é saber decidir, é tomar decisões rápidas. Só que tomar decisão rápida não é tomar decisão imprudente. É você ter uma multidão de conselheiros, pensar junto com você, não ficar procrastinando, deixando para a última hora. Pensou, viu qual é a melhor opção? Agir rápido. Ser decidido não é agir com impaciência. Ser decidido é agir rápido. Eu já sei o que fazer, agora eu vou parar de ficar procrastinando, eu vou lá e faço. Se eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu vou ficar demorando? Existe essa diferença entre ser decidido e agir com pressa. Agir com pressa é agir de forma imprudente, de forma impensada. Ser decidido é agir rápido, de forma assertiva, mas de forma pensada, de forma planejada. Existe uma grande diferença, ok? Se você quiser ter sucesso, precisa se diferenciar pela excelência do seu trabalho. É a frase do livro. Para muitos, sucesso significa dinheiro, cargos, fama, poder. Essa é uma percepção equivocada, como adverte a Bíblia. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Esse é o provérbio. Verdade, um bom nome faz com que as pessoas confiem em você. Existe uma grande diferença entre persuasão e influência. Persuasão é quando você utiliza-se de técnicas de oratória para manipular alguém, para fazer com que alguém decida algo por você. Influência é o bom nome. A influência ela é mais poderosa e ela é mais duradoura. A persuasão você se utiliza de gatilhos mentais, de habilidades de convencimento, da retórica. Então você faz com que alguém caia em alguma decisão que você tomou, que alguém seja persuadido por você e a pessoa adquire alguma coisa, faz aquilo que você sugestionou, mas faz uma vez, 2, 3 vezes no máximo. Depois ela não faz mais, porque ela perde a confiança em você. Agora, você só se torna uma pessoa influente, e quando você é influente para a vida inteira, é porque você é uma pessoa coerente, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa de virtudes, e a sua influência precede o mundo. Sabe aquelas pessoas em que você diz assim, olha, é o Francisco que fez, foi o fulano que fez, e você já tem um histórico que sabe da importância dessa pessoa, o valor dessa pessoa, você fala, foi fulano que fez, foi fulano que falou, eu acredito. Não, pode ficar tranquilo, eu acredito. Se é fulano, eu sei que é verdade. Fulano sempre foi uma pessoa de palavra, sempre foi uma pessoa honrada, eu acredito nele. Você nem quer saber, você nem duvida. Isso é credibilidade. Quando a pessoa tem influência, ela tem credibilidade. Esse é o poder do bom nome. Em qualquer lugar do mundo, se você tem um bom nome, você tem uma influência duradoura. E o legal da influência, desse bom nome, ela é permanente. Quanto mais o tempo passa, mais credibilidade você tem. Mais poder você adquire, mais sucesso você adquire. Um exemplo disso é o Mahatma Gandhi. Ele foi um homem coerente com aquilo que ele fazia, em busca da verdade, do amor,
E mesmo que ele não tivesse poder aquisitivo, dinheiro, influência política, ou que ele não fosse nenhum religioso dentro de alguma seita, alguma coisa do gênero, por trás de nenhuma religião por trás dele, ele conseguia influenciar inúmeras pessoas no mundo inteiro e continua influenciando até hoje, por causa da coerência, da influência, dos valores, do bom nome, do bom exemplo que ele deu. Então isso é muito poderoso. E os antídotos para você eliminar esse problema, porque é um problema, a impaciência é um problema, é você desenvolver a paciência. Aqui eu dei algumas dicas, mas se você quiser aprender a desenvolver paciência com profundidade, no meu curso Sabedoria Existencial eu ensino como desenvolver paciência mental, paciência comportamental, sentimento, para que você viva com paciência. Mais uma vez, paciência não é acomodação, é sabedoria. É aproveitar o que pode parecer uma demora para adquirir mais conhecimento e experiência. Ou seja, para combater o mal da impaciência, desse pecado da gula, é você aprender com as situações dolorosas que você está vivendo, com aquilo que parece demorado, com as dificuldades do caminho. Aprenda com eles. E lembre-se que a direção correta é mais importante que a velocidade. E aí eles terminam esse pecado capital da pressa ou da gula com a frase de Jean-Jacques Rousseau, que é: a paciência é amarga, mas os seus frutos são muito doces. Isso é verdade. A paciência, ela pode ser amarga, pode demorar, pode dar um pouquinho de trabalho, pode incomodar, mas os frutos da paciência são muito doces. Os frutos de você evitar uma discussão é manter uma relação saudável, é evitar uma guerra, é evitar uma morte. Os frutos de você manter a paciência para adquirir uma habilidade, é você se tornar uma referência naquele assunto, de você agir com paciência de forma ética, honesta, na criação de riqueza e de sucesso e de criar o seu bom nome, de ter influência. É que quanto mais o tempo passa, mais respeitado você fica, mais compreensão você tem, mais você cresce. Gratidão a você, essa é uma dica que tem no meu curso Sabedoria Existencial e que no meu curso Sabedoria Existencial eu aprofundo muito mais do que está nesse livro aqui. No entanto, se você conseguir compreender as poucas palavras, porque um livro tem menos espaço do que no curso onde eu tenho mais de 32 horas de aula, então eu posso aprofundar com muito mais exemplos, com muito mais clareza sobre o que está aqui. No entanto, aqui tem todas as sementes de sabedoria para o seu crescimento. Fica a dica dessa leitura para você. Gratidão, se gostou, compartilha com outras pessoas, é importante, vamos criar um mundo melhor. E se inscreve no canal para receber a notificação, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos.